E eu passei a manhã inteira pensando por onde eu vou começar. E muita coisa vem acontecendo nesse meio tempo. Eu falei, essa mulher vai meter esse pedaço de pau na minha cabeça. Eu, ele e as crianças, tava saindo tipo 20, 22 mil, um pedaço de pau, batendo na janela da cozinha. Oi, gente, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu acho que essa é a primeira vez que eu paro pra fazer um vídeo assim, falando diretamente com vocês, porque na maioria dos outros vídeos é mais falando sobre as mudanças que a gente tá fazendo aqui em casa, sobre as compras, é vídeo com um foco em alguma coisa. E dessa vez, esse vídeo é pra atualizar vocês sobre tudo, porque eu sei que eu estou devendo muitos vídeos pra vocês, mas, gente, é uma correria sem fim. Quando você compra casa e começa a fazer reforma, parece que não tem fim. E muita coisa vem acontecendo nesse meio tempo, então eu decidi fazer esse vídeo de atualizações sobre tudo que vem acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas. Tô com a carinha assim porque ainda não comecei a me arrumar, aproveitei agora pra gravar pra vocês e a gente ir conversando e eu contando sobre tudo, porque, gente, aconteceu muitas coisas. Quem me acompanha no Instagram, inclusive se você não me acompanha lá, já começa a me seguir, porque eu posto tudo em tempo real. Quem me acompanha por lá já sabe de algumas coisas, de algumas atualizações que aconteceu nas últimas semanas, então já começa a me seguir lá também, pra poder vocês estarem sempre por dentro de tudo. E eu passei a manhã inteira pensando por onde eu vou começar com esse vídeo, e acabou que não consegui pensar numa linha certa de como contar pra vocês todos os acontecimentos, então eu vou falando conforme eu vou me arrumando e conforme eu vou lembrando de tudo. Primeiro de tudo, o Renato foi pro Brasil, tem mais ou menos quase um mês que ele foi pro Brasil, já voltou, ficou lá só 10 dias, ele foi por conta do aniversário do vô dele. A gente acabou não indo por diversas questões. A primeira, gente, tava saindo absurdamente caro. Eu, ele e as crianças tava saindo tipo 20, 22 mil reais, só a passagem, sem mala de despacho, sem hotel pra gente ficar, sem aluguel de carro lá, sem nada, só a passagem. Então a gente sentou, conversou, viu que ficaria absurdamente caro e ainda com diversas reformas que a gente tava fazendo e uma outra coisa acontecendo que eu já vou contar pra vocês. Então decidimos que só ele iria, até porque na semana que ele foi, era semana de prova dos meninos e perder 10 dias de aula é muita coisa. Isso iria impactar muito eles, então a gente optou por não ir, eu e as crianças não ir, ele foi, como era aniversário de 90 anos do vô dele, era um momento extremamente especial, é uma festa que a tia dele já vinha planejando há muito tempo, então era necessário ele estar presente lá. O Renato já viajou outras vezes, já viajou pro Brasil, já viajou pra Amsterdã, já viajou a trabalho pra Lisboa, então acaba que eu já tô acostumada com essa rotina de lidar com as coisas enquanto ele está fora. Só que eu não contava que eu teria uma vizinha tão doida e perturbada da cabeça igual eu tenho. No último vídeo, eu postei falando que a gente fedou a parte lá de baixo, e aí eu acabei não entrando em detalhes com vocês sobre o tipo de vizinha louca que eu tenho. Só comentei por cima que eu tinha uma vizinha muito intrometida, mas quem me segue no Instagram novamente tá por dentro de tudo e já tem noção do nível que é. E eu vou contar pra vocês algumas das coisas que aconteceu durante o período que o Renato estava fora. Desde quando a gente se mudou pra cá, sem motivo nenhum, porque a gente nunca fez nada pra ela, nunca fez nada pra nenhum outro vizinho, fomos super bem recebidos por todos os vizinhos, exceto por ela. E aí, desde quando a gente se mudou, ela se mexe muito na nossa vida. Se a gente vai trocar o piso da casa, ela se intromete e começa a encher o nosso saco. Se a gente quer colocar um pergolado aqui na frente da casa, ela se intromete e enche o saco o tempo inteiro. Qualquer mudança que a gente quer fazer na nossa casa, que nós compramos, que nós estamos pagando, ela se intromete. Ela tem 86 anos, gente. E acreditem em mim, as pessoas de 86 anos aqui de Portugal têm a energia nossa de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Juro pra vocês, é surreal. Com essa vizinha específica, ela tem uma energia, uma força de vontade pra perturbar a vida alheia de uma forma que não sei nem explicar pra vocês. E no início eu achei que era só comigo e com o Renato, também achei que era pelo fato de sermos brasileiros, mas conversando com os outros vizinhos ao longo dos dias, eu descobri que ela faz isso com todo mundo. Ela perturba a vida de todo mundo, então o problema é realmente ela, não somos nós. E no dia depois que o Renato viajou, ela veio aqui em casa querer me oferecer algumas flores. Eu nunca aceito nada que vem dela, porque eu sei que são coisas ruins. Uma das vezes que ela veio tentar me oferecer alguma coisa, a vizinha me contou que ela estava no cemitério, arrancando flores do cemitério pra poder me entregar. E eu achei isso macabro e absurdo. E então, desde então, eu nunca aceitei nada dela. Até porque tem vários boatos sobre ela aqui na rua, então eu prefiro evitar, sabe? E aí ela veio aqui em casa, só que na hora que ela veio aqui em casa, eu estava lá embaixo estendendo roupa. Como vocês sabem, já viram nos outros vídeos, a minha lavanderia está lá embaixo, no último andar da casa. Então eu vi pela
aquela câmera quando ela tocou a campainha, decidi não subir. Optei por não subir, falei, tô ocupada, eu não vou subir, até porque eu vi ela com a mão cheia de planta, eu falei, eu não vou querer, e se eu negar mais uma vez, ela vai ficar mais uma vez enchendo meu saco, então eu prefiro não ir. E não fui. Só que ela não é daquele tipo que toca a campainha uma, duas vezes a pessoa no céu e ela vai embora. Ela é daquele tipo que ela segura o dedo na campainha e fica apertando, porque na cabeça dela, você é obrigado a atender ela e dar atenção pra ela a hora que ela quer. Só que não é bem assim que funciona. Eu deixei ela tocando a campainha e não fui. Nisso, passou mais ou menos uns 10 minutos, o Gabriel desce desesperado, descendo a escada correndo, eu fiquei desesperada vendo ele correndo. Ele, mãe, a vizinha doida tá com um pedaço de pau batendo na janela da cozinha. Quando ele me falou isso, na hora eu abri a câmera da cozinha pra puxar. E eu vi, gente, ela com um pedaço de pau gigantesco batendo na janela da minha cozinha. E aí eu respirei fundo, falei, Gabriel, fica aqui embaixo com a mãe, não sobe. O Ian tava na casa dos amigos dele brincando, então fiquei despreocupada. E aí ela pegou e voltou pro portão, começou a tocar a campainha novamente. Eu não saí. E aí eu fiquei na parte de fora, daqui de baixo, conversando com a minha vizinha do lado. A vizinha boa, a vizinha legal, porque eu tenho a vizinha ruim e a vizinha legal. E eu conversando com a vizinha boa, eu falei pra ela, nossa, eu não tô mais aguentando, é muita perturbação, ela enche o saco, tudo que a gente vai fazer ela se mete. A gente colocou uma vedação aqui embaixo, ela pegou, viu que as crianças estavam brincando na frente da minha casa e tacou água nas crianças, porque ela sempre se vinga se você não faz as coisas do jeito que ela quer. Eu acho um absurdo. E aí ela saiu na sacada e falou pra mim, por que você não tá vindo aqui? Eu tô te chamando, que não sei o quê. E aí eu acabei estressada no calor do momento, falei pra ela, eu não sou obrigada a fazer o que você quer na hora que você quer. Eu estou ocupada. Eu acho que você deveria ter, no mínimo, um pouco de noção de que se eu não fui, é porque eu estou ocupada. Se eu não abrir o portão, é porque eu estou ocupada. Então vai embora. Na hora que eu quiser te atender, na hora que eu puder te atender, eu vou te atender. Caso contrário, eu tô sem tempo. Era errado o que você tá fazendo. Você pegou um pedaço de pau pra bater na minha janela, assustando o meu filho pequeno. Ele é uma criança. Ah, eu nem bati com tanta força assim. E aí ela ficou brava, porque eu falei isso na frente da vizinha legal. E aí, beleza. Passou, ela entrou pra casa dela, só que tava nítido na cara dela que ela não iria aceitar levar esse desaforo pra casa. Mas beleza, não encheu mais nosso saco o resto do dia. Quando foi à noite, mais ou menos 1h30 da manhã, eu subi pro quarto, tava sentada na sala, e aí apareceu na minha câmera movimento detectado. Só que a câmera, ela só identifica algum movimento detectado quando tem uma pessoa andando. E aí eu falei, pô, quase 2 horas da manhã. Quem em sã consciência vai estar andando nessa rua que não tem saída? E nessa rua só mora senhor de idade. Quem vai estar andando? Abri a câmera, pasmem, era ela. Gente, quase 2 da manhã. Ela com um pedaço de pau, mesmo pedaço de pau que ela bateu na minha janela, gigantesco. E uma faca, ou era uma tesoura, não me recordo agora. Descendo pela escada da vizinha boa, porque eu moro no meio. E eu moro no meio, a vizinha legal mora de um lado e ela mora do outro. Ela passou pela frente da minha casa. Ela só não entrou na minha casa porque eu tenho câmera no portão. E ela sabe disso, só que eu acho que ela se esqueceu que na sacada do quarto eu também coloquei uma câmera. Já pelo fato de que o carro do Renato foi riscado logo quando a gente chegou aqui e desconfiamos sim que foi ela, só que não temos provas porque na época não tinha câmera. E depois disso a gente decidiu colocar. E aí ela entrou na casa da vizinha. Na hora que ela abriu o portão, eu tenho uma luz com sensor de presença. E a luz ilumina praticamente a rua inteira porque eu e o Renato somos bem exagerados. E aí a luz acendeu, aí ela deu uma travada assim no portão, olhou pros lados, via que não via ninguém, abriu o portão bem devagarzinho e desceu as escadas da vizinha e cortou a minha planta. Já tinha ouvido relatos de pessoas aqui da rua falando que ela rouba plantas de madrugada, já teve processo contra ela, ela já foi pro tribunal e tudo mais por conta dessas roubalheiras que ela faz de madrugada, mas eu e o Renato, tipo, só acredito vendo. Pois bem, a gente viu. E aí na hora eu mandei mensagem pro Renato, falei, amor, abre a câmera, olha isso. Agora você acredita? Aí ele falou pra mim, vai lá, sai lá fora, dá um susto nela, só que, gente, eu não tive reação. Na hora eu não consegui ter reação. Uma aqui, ela já tem 86 anos. O meu medo é ser grossa, é falar alguma coisa com ela e essa mulher ter um piripaque e eu ser a culpada. Então eu acabo não reagindo, sabe? Às vezes eu só sou grosseira, mas eu acabo por não reagir, acabo por não falar nada. Também porque ela tava com um pedaço de pau gigantesco. Eu falei, essa mulher vai meter esse pedaço de pau na minha cabeça. Eu não vou ter reação nenhuma e vai dar merda. E eu optei por não descer, mas eu salvei todos os vídeos da câmera enquanto ela estava descendo. E aí ela pegou, cortou minha planta, porque minha planta ela fica encostada na parede da vizinha boa, no morinho que a gente divide, na parede lá. Ela entrou pela casa da vizinha pra poder... Gente, minha planta ficou destroçada, bichinha. E aí, beleza, passou, não dormi nada à noite, porque eu fiquei na minha cabeça, se uma pessoa tem a capacidade de ficar acordada de madrugada nessa idade, invadir a casa de outra pessoa pra cortar a minha planta só por vingança...
do que ela é capaz de fazer. E eu acabei não conseguindo dormir o resto da noite. E aí, no outro dia, eu mandei mensagem pra filha da vizinha aqui do lado e falei pra ela, fulana, olha isso. E mandei o vídeo pra ela. Ela ficou transtornada, ela falou, Daphne, você poderia ter me ligado, me chamado, eu já tava dormindo, mas eu acordava. Eu falei, cara, na hora eu fiquei tão sem reação que eu não consegui pensar, na minha cabeça só se passava, como, gente? Como a pessoa tem 86 anos, eu tenho 27, eu não tenho essa disposição que ela tem pra perturbar a vida alheia. E aí eu também mandei mensagem pra mãe de um amigo do Ian, que é muito amiga minha, que é uma das vizinhas que eu mais gosto daqui. E aí eu mandei pra ela também o vídeo. Eu falei, cara, eu não acredito no que aconteceu essa madrugada. Olha isso. E mandei o vídeo pra ela também. Gente, isso foi sábado de manhã. Sábado, mais ou menos 1h da tarde, essa rua pegou fogo, porque já tava todo mundo saco cheio dela. Ela já tinha destruído o jardim de uma vizinha que mora na Suíça. E todo mundo já sabia disso, porque essa vizinha também tem câmeras, então gravou ela. E tudo que acontece nessa rua, todo mundo sempre sabe. Todo mundo sabe o que acontece. É tipo você morar numa cidade bem pequena, sabe? Que todo mundo sabe o que acontece. É igual aqui, é igual essa rua. E aí, gente, foi um Paranauê que vocês não estão entendendo. Foi briga, grito o tempo todo. A filha da vizinha ficou muito brava com o que aconteceu. A mãe do amigo do Ian também tava muito brava, porque nem ela tá mais aguentando isso. E, tipo, desde sempre ela é assim. Desde quando o marido dela faleceu, pelo que me contaram, ela ficou meio perturbada da cabeça. Ela já era, mas piorou com o tempo. Depois que ele faleceu, principalmente. E aí, gente, foi um Paranauê, foi uma gritaria e tudo mais. E o pior de tudo, ela teve a capacidade, a ousadia de sair e falar, não foi eu. Não era eu. Como não era? Tá aqui nas gravações, tá nas imagens, era você, a gente viu. Não era eu, se fazendo de sonsa. E aí, quando ela vê que não adianta, que não vai adiantar ela falar nada, que ninguém vai acreditar nela e tudo mais, ela começa a se vitimizar. Aí ela começa a chorar, falando que sempre tem que ser uma pessoa boa. E se isso é a bondade dela, eu sinceramente não quero saber o nível de ruindade dela. E ninguém valoriza a bondade dela, que não era ela, que as pessoas gritam com ela, que não sei o que. Eu sei que foi um auê. Passou praticamente o dia inteiro, uma chuva do caramba, todo mundo gritando, todo mundo brigando com ela, todo mundo cobrando ela, até porque ninguém aguenta mais, gente. Ela fez isso todo mundo, ela rouba as plantas de todo mundo. Se uma pessoa tem um jardim mais bonito que o dela, ela destrói. Se você compra uma planta que ela não tem, ela começa a jogar praga, falando que não vai crescer, não vai nascer e tudo. E é só palavras negativas, é tanta coisa negativa que ela fala. Ela já virou pro Renato e falou, você vai se arrepender de ter comprado essa casa. Na frente de 2 pessoas que veio aqui pra arrumar o nosso portão. Ela já falou que o demônio vive aqui em casa, que ninguém para nessa casa, porque somos os terceiros donos dessa casa, e que ninguém para aqui nessa casa, mas sinceramente, eu acho que ninguém para aqui porque ninguém suporta ela. E aí, beleza, passou, ficou uma semana ela sumida, uma semana sem dar as caras, uma semana maravilhosa. E aí ela voltou. Só que ela sempre volta se fazendo de sonsa, como se nada tivesse acontecido. Eu admiro a cara de pau dela. E aí passou, fui relevando e tudo mais, ela vinha puxar assunto, eu ignorava, passava reto, não respondia. E aí chegou um tempo que eu e o Renato todo dia de manhã percebeu que o nosso jardim lá de baixo, aqui da trás dos fundos da casa, tava amanhecendo cheio de papel sujo. Sabe quando a planta seca e você começa a podar ela? Todos esses restos de planta jogados no nosso jardim. Falei, cara, tem alguma merda acontecendo. Só que não tinha como a gente provar que era ela. Isso antes e depois que a gente colocou a vedação. E aí, gente, a gente colocou uma câmera no nosso quarto, na janela do nosso quarto, que pega lá a parte de baixo. E também deixamos uma lá embaixo. Só que a de lá de baixo não dava pra pegar exatamente da onde estava vindo os papéis. E aí, um dia o Renato sentado no sofá, ele só viu um vulto jogando alguma coisa. Na hora ele saiu na sacada. Na hora que ele saiu na sacada, ela agachou. A gente tem um murinho, a gente tem esse murinho, ela agachou no murinho, como se não desse pra ver ela, como se ela fosse invisível, sabe? Como se a gente realmente não estivesse vendo ela. E ficou agachada. E o Renato desceu pra ver se o jardim tava com papel. E pasmem, estava. Pasmem não, né, gente? Já era de se esperar. Estava. Aí na hora como ele tava lá embaixo e eu tava na cozinha, ele me mandou mensagem e falou, sai na sacada. Ela tá jogando papel aqui. Gente, eu já tava tão cansada, tão estressada, sabe? Com várias coisas acontecendo, que eu fiquei muito brava. E aí eu saí na sacada, eu falei pra ela, cara, isso é uma falta de vergonha. E não adianta você se esconder, eu tô te vendo. E ela continuou baixada como se nada fosse. Falei, eu tô cansada, eu não aguento mais. Quer saber? Eu não vou te denunciar. Eu não vou na GNR. Não vou. Sabe por que eu não vou? Porque não adianta. Todo mundo aqui já foi, todo mundo
mundo aqui dessa rua já te denunciou e não adianta, você continua fazendo merda. E a desculpa é sempre uma, você é velha, mas você é uma velha louca. E pra mim esse foi meu ápice de xingamento, tá, gente, com ela. Você é uma velha louca. E aí eu falei pro Renato, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que denunciar ela e mandar internar. Vamos internar ela no asilo. Porque na cadeia ela não pode ficar por conta da idade, mas no asilo ela pode. Se for necessário eu pagar, eu pago mensalmente um asilo pra internar ela, porque eu estou de saco cheio. E aí eu entrei pra dentro, o Renato entrou, e depois que a gente entrou, ela entrou também. E nisso ela veio pra parte da frente da casa e começou a lavar como se nada tivesse acontecido. E na hora a vizinha boa me chamou, porque ela ia me dar umas coisas. E aí quando eu saí, eu falei pra ela, fulano, eu não aguento mais, eu não tô mais suportando, sabe? Eu nunca fiz nada de errado, eu não fiz nada pra ela, eu nem converso com ela. E ela continua infernizando a nossa vida. Ela fez isso e aquilo, eu não aguento mais. E ela lá, do outro lado do jardim dela, lavando como se nada fosse. Eu falei, se uma gota de água cair dentro do meu terreno, eu vou enfiar essa mangueira na garganta dela. Vou enfiar e eu tô de saco cheio. Dizem que brasileira é doida, então agora eu vou ser doida. Porque foi algo que ela disse, que brasileira é doida e brasileira é ruim. No dia que a gente tava fazendo a vedação aqui. E aí, dito isso, eu entrei e tudo mais. E desde então, eu acho que com essa ameaça de eu vou te internar no asilo, ela não olha nem na minha cara. Graças a Deus, ela não tá nem olhando na minha cara. Até agora eu não vi nada de estranho, sabe, acontecendo. Tem mais ou menos uns 15 dias que isso aconteceu. Não tô vendo nada de estranho e eu espero que permaneça assim. Porque a gente tá, tipo, insuportável, sabe? A gente não aguenta mais. Tudo que a gente quer é isolar ao máximo a parte da nossa casa que divide com ela, como são casas em bandas. A gente quer isolar a parte de baixo, a parte de cima, fechar todo lado e fingir que ela não existe, porque realmente é a única solução, já que não adianta nada. E eu recebi muitas mensagens do pessoal falando, você tem que denunciar, vai na GNR. Mas não adianta. Não adianta, a rua inteira já denunciou, ela já foi pra tribunal, já teve todo um auê e nunca adiantou. Então, eu não vou ser o alecrim dourado que vai mudar essa situação. Então, eu prefiro vedar, fingir que ela não existe. Esse é um ponto resumido, apenas pra vocês entenderem o porquê que a gente tá vedando tudo. E futuramente vai ter outras mudanças, porque, como eu disse, a gente quer fechar tudo. Tudo que divide terreno com ela, tudo que a gente tenha, ela tem acesso à nossa casa, a gente tem acesso à casa dela, nem que seja vendo, a gente quer fechar tudo. Então, vocês vão ver muitas mudanças e todas as mudanças que for vedando algum lado da casa, já entendam o porquê. Agora, assunto número 2. O Gabriel fez uma cirurgia aqui em Portugal. Há um tempo a gente percebeu que o Gabriel não estava ouvindo direito. Ele ouvia tudo muito alto, a gente falava com ele, ele ficava, quê? E a gente percebeu que ali tinha algum problema. Isso há algum tempo atrás. Levamos ele no otorrino, o otorrino pediu um exame de audiometria e na época falou pra gente, olha, ele perdeu 70% da audição, vamos entrar com medicamento porque ele tá com otite. E a gente entrou com medicamento. Durante o tempo que ele estava tratando a otite com medicamento, ele voltou a ouvir melhor. Não 100%, mas ele voltou a ouvir melhor. Só que quando chegou o final do medicamento, passou um mês, voltou tudo de novo. Ele não ouvindo direito, ele não entendendo nada direito. E, gente, tava, tipo, absurdo, sério. Ele precisava ficar olhando pra você pra conseguir entender o que você estava falando. E pra uma criança de 8 anos, isso é muito sério, porque prejudica o desenvolvimento dele, até mesmo na escola. E aí, levamos ele novamente no otorrino, e só que ele falou assim pra gente, ele está com otite, só que na idade dele, como ele já tratou com remédio, não é recomendado a gente continuar insistindo o tratamento com remédio, porque não vai surgir efeito. O melhor é a cirurgia. Então vamos ter que operar. É claro que eu fiquei mega assustada, mas o otorrino dele super me acalmou, explicou que é uma cirurgia rápida, que não era um bicho de 7 cabeças e isso ia ajudar muito ele, porque ele já sai da cirurgia ouvindo super bem. A cirurgia da otite nada mais é furar o tímpano para tirar todo o líquido que tem dentro e manter um caninho ali que fica durante 6 meses mais ou menos. Mas enfim, começamos a correria. A gente tem seguro de saúde da Advance Care daqui de Portugal e aí a gente começou a correr para conseguir a autorização do convênio, tinha que fazer exame, tinha que levar papel de médico, não temos médico de família ainda, então isso acabou sendo por um tempinho um impasse para eles, mas aí o Hospital da Luz, aqui de Guimarães, que foi onde ele operou, conseguiu resolver toda essa burocracia. O único trabalho que a gente teve foi agendar o dia da cirurgia e estar presente lá. Antes de dar início ao processo, a gente pediu pro médico um orçamento de quanto ficaria a cirurgia no particular e quanto mais ou menos ficaria com o seguro, porque se demorasse muito ou o convênio recusasse, a gente iria pagar de qualquer forma, porque estava afetando muito o desenvolvimento do Gabriel na escola. Para vocês terem ideia, todo filme que ele assistia, ele colocava legenda. A leitura dele melhorou assim. O Gabriel lendo, ele é perfeito, ele entende as palavras, ele lê super bem, porque ao invés de assistir e ouvir, ele sempre lia as coisas. Pra ele era melhor, já que ele não ouvia direito, e quando ele precisava ouvir, a TV era no volume máximo, e isso acabava incomodando todo mundo. A males que vem para o bem, e foi esse o único bem, que ajudou na leitura dele. E aí o médico passou o orçamento, ele falou pra gente que no particular ia ficar um total de 4.000 euros a
a cirurgia, um valor bem pesado, e com o convênio a gente pagaria só uma porcentagem, que daria um total de 400 euros. Convênio não, gente, seguro. Se o seguro de saúde aprovasse. Então a gente começou a correr atrás pra ver se o seguro aprovava, graças a Deus aprovou, e o Gabriel fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, foi tudo perfeito. O Hospital da Luz aqui de Guimarães, eu não tenho nem palavras pra agradecer toda a equipe médica, como eles conversaram, distraíram o Gabriel, isso foi muito essencial, muito importante, porque ele estava com medo de fazer a cirurgia, ele sempre ficava, mãe, como que é desmaiar? Mãe, eu vou ter que tomar anestesia. Ele aí chegava a pesquisar, gente, pra vocês terem noção, porque ele estava com medo. A gente tentou tranquilizar ele de diversas formas, mas no hospital foi onde os médicos, a equipe médica, conseguiu tranquilizar ele em 100%. Durante a cirurgia mesmo da otite, o médico aproveitou pra poder fazer a cirurgia das adenoides. Ele, no mesmo dia, ele já tava ouvindo super bem. Eu juro pra vocês que nada paga a alegria de ver ele feliz, porque ele estava ouvindo e ele chorou. Ele chorava, eu tô ouvindo bem, mãe, agora eu consigo ouvir melhor. E isso pra mim, sabe, foi tudo. Foi o ápice. Eu falei, eu pagaria qualquer valor necessário pra ele fazer essa cirurgia, desde que eu veja meu filho assim, bem feliz. E aí a cirurgia correu tudo bem. A gente pagou um valor total de 400 euros na cirurgia. E os medicamentos, que não saíram tão caros, deu um total de 12 euros. Então foi super tranquilo. Em consequência disso, da cirurgia, o médico falou que durante 6 a 12 meses ele não pode deixar cair água no vidro. Por que não pode entrar água? Porque o tímpano dele tá aberto. Quando entra água, a água acumula lá dentro e ela não sai. E se ela não sai, acaba dando uma infecção. Então, para não correr o risco de dar uma infecção, a gente ter que voltar com ele para o hospital, a gente decidiu fazer tampões na Windex, que é uma loja especializada em aparelhos auditivos e também tampões. A gente decidiu ir lá. Também tem um vídeo completo explicando pra vocês, falando valores lá no meu Instagram, sobre como são feitos esses tampões, que é sobre medida. Eles colocam uma massinha no ouvido da criança e o tampão é sobre medida, e isso protege até 88% do ouvido. Não é 100%, gente, porque se você não coloca direito, acaba que acontece de entrar um pouquinho de água e tudo mais. Mas protege muito bem, e compramos também uma faixa que cobre ainda mais e protege ainda mais os ouvidinhos dele, para ele conseguir tomar um banho tranquilo, para ele conseguir, agora no verão, pelo menos ir numa piscina, ir em brinquedos que tenham água e molhar a parte de baixo do corpo sem se preocupar tanto com o ouvido. O que ele não pode fazer de jeito nenhum é mergulhar, e isso a gente não deixa ele fazer. Mas daqui a um tempo, lá para setembro, a gente vai marcar um retorno com o médico, e a partir do momento que ele liberar, a gente também vai colocar o Gabriel para voltar a fazer natação, que era o que ele já fazia em Tomar, e ele morre de saudade de fazer. E eu não vejo a hora, mas é isso. O tampão dele pra colocar no vidro e a proteção, a gente pagou ali em torno de 66 euros. Valeu super a pena, é um negócio que ele vai usar por muito tempo, sempre que precisar ele vai poder usar, porque não se perde assim tão rápido como parece. Assunto número 3 agora. Decidimos não, precisávamos urgentemente colocar um guarda-corpo aqui na escada. O vídeo sobre o guarda-corpo eu estou editando pra vocês, mas a gente decidiu, encontramos um parceiro incrível, que eu vou deixar também pra vocês aqui na descrição, e vou deixar também o Instagram deles pra vocês seguirem. Um parceiro incrível que trabalha com vidros, super de confiança, que tem um trabalho excelente, e em breve eu posto pra vocês também isso, que é uma mudança já da casa. Assunto número 4 também, mudamos algumas coisas no banheiro de cima e no banheiro de baixo da casa. Também tô editando o vídeo pra vocês, eu acho que vocês vão ficar apaixonados, encantados, assim como eu estou. Não mudamos 100%, que ainda tem muita coisa pra fazer, e sinceramente, quando você compra uma casa, é cansativo demais a rotina de reforma, e é muito gasto, gente, parece que nunca mais acaba. É gasto atrás de gasto, é reforma atrás de reforma, você arrumou uma coisa, precisa arrumar outra, e aparece outra, e assim vai indo, e é muito gasto, não tem como a gente fazer tudo de uma vez, estamos fazendo aos poucos, pra não ficar tão pesado, igual tava ficando quando a gente decidiu fazer tudo de uma vez, assim que compramos a casa. Então estamos fazendo as reformas aos poucos, sem muita coisa ainda pra ser feita aqui na casa, mas muita coisa mudou, inclusive a parede rosa, que eu sempre reclamei pra vocês, eu pintei ela de branca, esperei só meu marido subir no avião, peguei a lata de tinta, pintei a parede rosa de branco. Vai ficar branco? Não, eu não quero branco. Mas por hora, como a gente tá mexendo em outros cômodos da casa, deixei o meu quarto um pouquinho de escanteio pra gente conseguir finalizar a parte de baixo da casa, conseguir finalizar o que precisa ser finalizado, e depois eu dou prioridades pra decorações do meu quarto, do quarto dos meninos e também do escritório. A gente marcou as nossas férias de verão, eu tô muito ansiosa. Ano retrasado a gente foi pra Madrid, curtiu muito lá Madrid, o Beach Park da Warner. Ano passado a gente foi pra Paris, conheceu a Disney, e esse ano a gente vai pra um lugar com
praia, onde o Renato tava louco pra ir, a gente precisava ir. E, gente, eu confesso pra vocês que eu estou muito, muito ansiosa, porque essas férias vão ser diferentes de todas as outras que a gente tirou. E eu tô muito ansiosa pra gravar pra vocês, contar pra vocês pra onde a gente vai, mostrar o lugar incrível que a gente vai ficar hospedado. E eu quero que vocês adivinhem aqui nos comentários pra onde vocês acham que a gente vai passar nossas férias. Então, todo o preparativo de viagem, coisas que a gente vai comprar, o que a gente vai levar, quanto custou, o valor de tudo, eu vou deixar no vídeo da viagem. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem esse vídeo, porque eu vou deixar pra vocês o valor de tudo. Como que é viajar, passar umas férias de verão, uma família de 4 pessoas aqui na Europa. Eu vou deixar tudo pra vocês com muito detalhe. E agora tá todo mundo praticando esporte. Eu no futebol, Renato na natação em academia, eu na academia e pilates, se Deus quiser, o Gabriel nas lutas e futuramente também na natação, assim que o médico liberar ele. E eu quero fazer mais vlogs pra mostrar pra vocês, mostrar valores, mostrar o quanto é acessível esportes aqui em Portugal e o quanto eles valorizam isso. E eu quero mostrar mais essa realidade pra vocês e mostrar o quanto é gostoso esse momento do verão aqui e o tanto que as pessoas aproveitam e valorizam o verão. Não vou me estender mais, esse foi um vídeo de atualizações, não foi um vídeo pra mostrar antes e depois, como tá a casa e tudo mais, mas foi um vídeo de atualizações e também falando um pouco sobre o que vocês vão ver no canal nos próximos vídeos, porque é o que eu pretendo trazer, é o que eu estou me organizando pra fazer, gravar e trazer pra vocês também. Acabei nem terminando de me arrumar, passei só uma base e um pozinho aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e, por gentileza, deixem aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, que tipo de coisas vocês querem que eu grave, mostre, até porque a nossa rotina é um pouco diferente por trabalharmos de casa, por termos 2 filhos, por morarmos no norte de Portugal. Então deixa aqui nos comentários todos os tipos de vídeo que vocês querem, quais são as curiosidades que você tem sobre aqui, para eu ter uma ideia do que trazer de conteúdo para vocês, além do que eu já tenho em mente. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte esse vídeo para me ajudar, e se você ficou até o final, deixa um coraçãozinho para eu saber que você assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.